Bom, caros alunos, tudo bem? Nós daremos início aí ao nosso terceiro bloco relacionado a currículo, né? Currículo educacional escolar. Nos dois primeiros blocos a gente falou primeiramente das diferentes concepções. Falamos que o currículo ele é um termo polissêmico, ou seja, um termo que abrange aí diferentes significados, diferentes conceitos, não é verdade? Depois a gente falou também um pouquinho de algumas questões relacionadas, por exemplo, à hierarquia do currículo, né? Então, de onde que surge, por exemplo, o currículo escolar? Então, nós falamos um pouquinho das diretrizes curriculares nacionais, dos parâmetros curriculares nacionais, que são oriundos, portanto, de um sistema dito federal de ensino. Depois a gente, nos estados e municípios, em consonância com as normas obrigatórias previstas nas diretrizes curriculares nacionais e nos parâmetros curriculares nacionais, que dissemos que não são obrigatórios, né? Tá aí uma das diferenças entre as diretrizes curriculares e os parâmetros curriculares nacionais. Nós chegamos nos estados e municípios na construção das respectivas propostas curriculares. E aí, tomando por base cada proposta curricular do respectivo sistema de ensino, as escolas vão elaborar os seus respectivos currículos. E esses currículos deverão, obviamente, estarem articulados ao projeto político-pedagógico, também chamado de proposta pedagógica, tá certo? Então, falamos algumas questões, dentre elas essas que nós acabamos de pontuar aqui no início de mais um bloco de currículo. E aqui agora a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo relacionado às manifestações do currículo nas práticas pedagógicas. Beleza, moçada? Então vamos lá, na tela. Dificuldades na implementação do currículo. Algumas dessas dificuldades, elas merecem ser ressaltadas, né, no que se refere à implementação de um currículo escolar. Então, o primeiro tópico aí diz o seguinte, que por causa das relações de poder que perpassam o currículo, lembrando que essa questão das relações de poder, elas dizem respeito a possíveis interferências políticas, econômicas, culturais, na elaboração de um determinado currículo. Então, quando se diz que existem relações de poder que interferem no currículo ou que interferem diretamente na elaboração de uma determinada proposta curricular, nós dizemos então que o currículo ele não é neutro, pelo contrário, há relações de poder. Há, portanto, interferências políticas, econômicas, culturais e sociais na composição de uma determinada proposta curricular. Então, voltando aqui na tela, por causa dessas relações de poder, os alunos das classes menos favorecidas tendem a ser tratados com mais frieza pela escola do que aqueles que pertencem a grupos sociais privilegiados, né? E isso daí pode interferir diretamente no aumento dos níveis de evasão, repetência e o consequente, fracasso escolar, dada a vulnerabilidade maior, né, nas classes ditas menos favorecidas, né, economicamente falando. O segundo ponto que a gente pode ressaltar é que os saberes que os indivíduos trazem consigo nem sempre são devidamente reconhecidos pela escola, assim como pelos professores, ainda que se mostrem bastante válidos para resolver problemas da vida cotidiana. Então, quando se diz que os saberes, os conhecimentos que os estudantes carregam consigo, onde os mesmos nem sempre são devidamente reconhecidos pela escola, é essa dificuldade, é essa fragilidade que a escola tem em saber unir ou juntar
os saberes ditos formais aos saberes ditos informais. O próprio Paulo Freire já falava da importância, né, dessa junção dos saberes formais, ou seja, os saberes a serem aprendidos na escola, com os saberes informais, ou seja, as vivências, as experiências, toda a bagagem cultural, todos os conhecimentos que nós, enquanto estudantes, enquanto aprendizes, enquanto seres humanos, carregamos conosco para dentro da sala de aula, né? Então, essas vivências, essas bagagens, elas podem ser consideradas como o quê? Como currículo oculto, tá certo? Então, a junção dos saberes formais com os saberes informais é fundamental e o que o tópico apresenta é que nem sempre, né, isso se dá ou acontece dentro dos espaços escolares por uma série de motivos ou razões. Uma delas são as dificuldades que muitos professores têm em saber juntar ou unir tais saberes, né? Vamos lá no próximo tópico. Em decorrência da não valorização de suas experiências de vida pelas práticas curriculares, muitos indivíduos tendem a permanecer em silêncio na escola, o que pode prejudicar o seu pleno desenvolvimento. Então, isso está de acordo com o que nós acabamos de falar logo acima, né? A não valorização, em alguns casos, das experiências de vida por parte dos estudantes, tornando os mesmos passivos, né? Apenas seres passivos no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, não se tornando, portanto, efetivamente sujeitos do seu próprio processo de transformação e de formação social, política, enfim, dentro dos espaços educativos escolares. E, por fim, à medida que percebem as dificuldades da escola em promover a articulação entre os saberes do currículo formal, eleitos como ideais, entre aspas, né? E aqueles do currículo real, os indivíduos tendem a se calar por medo de errar. Então, está aí a dificuldade de se articular os saberes do currículo formal, ou seja, do currículo oficial, como nós dissemos no bloco anterior, e o chamado currículo real, que é aquele currículo que acontece em sala de aula, né? Então, nós falamos sobre essa relação do currículo oficial e do currículo real no bloco passado, onde nós vimos que o currículo oficial ele representa, por exemplo, as bases legais, né? O que é previsto para o currículo, tanto na Constituição, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos parâmetros curriculares nacionais, nas diretrizes curriculares nacionais, nas portarias, resoluções normativas, né, dos respectivos conselhos, seja o Conselho Nacional de Educação, sejam os conselhos estaduais, os conselhos municipais de educação, enfim. Então, essa articulação do currículo oficial, né, o currículo dito formal, com o currículo real, ou seja, aquilo que será trabalhado em sala de aula de forma efetiva por professores e alunos, tomando por base as expectativas, as experiências, ou seja, as vivências dos estudantes. Então, tais articulações, elas são preponderantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá na tela, continuando a nossa discussão de currículo. Agora a gente vai falar um pouquinho aí das perspectivas de pensamento curricular, ok? Então, olha só, a primeira perspectiva de pensamento curricular trata da multidisciplinaridade. Destaquem aqui, ó, muito bem esse termo aqui, ó, multi. Multidisciplinaridade não é o mesmo que pluridisciplinaridade, apesar de alguns autores tratarem como sendo sinônimos, mas para as nossas provas, muito cuidado com essas terminologias, ok? A gente vai entender o porquê de uma diferença do conceito entre multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade a partir de agora. Então, em se tratando inicialmente de multidisciplinaridade, vamos destacando aqui os principais pontos, ó. Não existe nenhuma relação entre as disciplinas, as quais estão o quê? Compartimentalizadas, fragmentadas, separadas. Então, na multidisciplinaridade nós temos uma fragmentação
dos conteúdos curriculares. Cada disciplina pensando, digamos assim, nas suas próprias temáticas, sem haver uma integração entre as mesmas, né? Então, assim como todas elas estão no mesmo nível hierárquico. Vamos destacar aqui, ó, mesmo nível hierárquico. Sem a prática, portanto, de um trabalho cooperativo. Então, elas estão separadas, não havendo, portanto, a prática de um trabalho cooperativo entre elas enquanto disciplinas. As disciplinas do currículo escolar estudam perto umas das outras, mas não juntas. Então, novamente aqui, reforçando a ideia da fragmentação dos conteúdos, das disciplinas, né? Essa separação aí disciplinar. Quando se fala também de mesmo nível hierárquico, significa dizermos também que não há uma coordenação entre elas, tá? Não há uma coordenação, portanto, todas estão em um mesmo nível hierárquico. Cada matéria contribui com suas informações pertinentes ao seu campo de conhecimento, sem que haja uma real integração entre elas, reforçando o que a gente já está apontando aqui desde o início. A multidisciplinaridade também é caracterizada como mais de uma disciplina, né? Então, ou seja, um conjunto disciplinar. Aparentemente, não tem relação uma com a outra e cada disciplina permanece com sua metodologia própria. Não há, portanto, um resultado integrado. Então, a multidisciplinaridade ela tem uma essência fragmentada, né? Podemos dizer assim. Já a pluridisciplinaridade, ela percebe-se que um passo foi dado a partir da multidisciplinaridade. Então, a pluridisciplinaridade já é um pequeno avanço na perspectiva multidisciplinar, apontado aí por alguns autores, né, como Ivani Fazenda, Japiaçuda, entre outros. Então, olha só, pois já observa-se sinais de uma cooperação entre os diferentes ramos do conhecimento. Então, vamos destacar aqui, ó, já observa-se sinais de uma cooperação entre os diferentes ramos do conhecimento. Mas ainda, esses ramos do conhecimento, ou seja, essas áreas de conhecimento, ainda mantêm objetivos distintos. Aqui não existe uma coordenação explícita, né? Ou uma coordenação definida, apenas sinais de uma cooperação entre os diferentes ramos. Então, assim como na multidisciplinaridade, ainda não temos uma coordenação. Ainda pertencem, portanto, ao mesmo nível hierárquico. As possíveis e raras cooperações ocorrem de forma intuitiva. Alguns estudiosos não chegam a estabelecer nenhuma diferença, o que a gente falou agora há pouco aqui atrás. Então, não chegam a estabelecer nenhuma diferença entre a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade. Mas muito cuidado com isso na prova, tá? Porque se tratarem os conceitos multi e pluri como sendo sinônimos, há um erro, já que na pluridisciplinaridade, pelo menos, já se observa sinais de uma cooperação, de uma pequena articulação e integração entre as disciplinas. Mas não como na perspectiva interdisciplinar, que será a próxima perspectiva que nós vamos abordar daqui a pouco. Então, todavia, prefere-se considerá-la, pois a existência ou não de cooperação e diálogo entre as disciplinas é determinante para diferenciar tais níveis de interação entre as mesmas. Ok, pessoal? Então, a priori, nós estamos falando aqui, inicialmente, da primeira perspectiva de pensamento, que é denominada de multidisciplinaridade, já a segunda perspectiva, que nós acabamos de abordar, a pluridisciplinaridade, e agora a gente vai falar um pouquinho aí da perspectiva inter- e transdisciplinar. E aí a gente tem a perspectiva, antes da gente falar da trans, vamos só fechar essa parte aqui da inter, né, da interdisciplinaridade. Interação e diálogo entre duas ou mais disciplinas na abordagem de um tema, seja ele de natureza social, política, cultural ou ligado às ciências físico-matemáticas. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui dois componentes curriculares importantes, né? A biologia
e a ética. Quando eu junto a biologia com a ética, eu formo a bioética. Aqui nós temos o quê? Uma interação, um diálogo entre duas disciplinas, entre duas áreas do conhecimento, né, dito científico, na abordagem de uma determinada temática que pode ser uma temática que se refira às duas áreas de conhecimento postas, no caso, tanto a biologia quanto a ética. Unindo as duas, nós formamos a bioética enquanto um exemplo que? Um exemplo de ciência ou de área interdisciplinar, integrando, portanto, duas, nesse caso, ou até mais disciplinas que podem, aí, no caso, ser integradas na análise de um determinado tema, na análise de um determinado conceito ou campo de conhecimento específico. Tá joia? Vamos lá agora na transdisciplinaridade. A abordagem do conhecimento baseada no compartilhamento de vários campos do saber, pressupondo a coordenação de todas as áreas disciplinares e interdisciplinaridades. Então, na trans também nós temos o compartilhamento, porém de vários campos do saber. A trans ela é mais ampla do que a interdisciplinaridade, e na transdisciplinaridade se observa o quê? A não existência de disciplinas. Então, na ótica da transdisciplinaridade, você não tem mais disciplinas. A perspectiva é que isso deixe de existir, passando a ser o quê? Análises temáticas numa única ótica, porém integrada, integrando o que era na interdisciplinaridade, diferentes disciplinas, né? Essa ótica da integração disciplinar, mas na transdisciplinaridade os objetos de estudo eles já não têm um conjunto de disciplinas especificamente direcionadas ou voltadas para uma análise do respectivo objeto de estudo. Então, a transdisciplinaridade, você tem essa abordagem do conhecimento baseada no compartilhamento de vários campos do saber, pressupondo a coordenação de todas as áreas, tanto disciplinares quanto interdisciplinares. Podemos dizer também que a ótica da transdisciplinaridade permeia a terceira concepção ou geração epistemológica do conhecimento. Então, ela vai além da ótica multi, da ótica da pluri, da ótica da interdisciplinaridade. Vamos fazer um exercício, antes da gente fazer esse primeiro aqui da sequência, já que a gente está falando aqui de multi, inter e transdisciplinaridade, eu queria só chamar a atenção também para um outro detalhe. Geralmente as provas, elas não entram muito no mérito da discussão do que seria multidisciplinaridade e da diferença do conceito de multi para o conceito de pluridisciplinaridade, porque é um pouco confuso essas diferenças conceituais. Então, geralmente eles tratam a multidisciplinaridade como também sendo pluridisciplinaridade. Agora, se perguntarem se há se a gente pode considerar o conceito de multidisciplinaridade como sendo sinônimo do conceito de pluri, dizer que multi é o mesmo do que pluridisciplinaridade, isso é um erro, tá certo? Então há uma diferença técnica entre o conceito de multidisciplinaridade e o conceito de pluridisciplinaridade. Agora, os dois conceitos eles são, de certa forma, integrados dentro pelas bancas, né, de concurso, justamente por conta dessa confusão conceitual que é estabelecida entre esses dois termos, né? Então é o seguinte, podemos considerar então a multidisciplinaridade como sendo a primeira geração epistemológica do conhecimento, a interdisciplinaridade como a segunda concepção epistemológica e a transdisciplinaridade, como nós falamos agora há pouco, como a terceira geração epistemológica. Então, vamos aqui na questão, que aí na questão a gente vai vendo alguns elementos-chave que facilitam na hora da gente fazer a identificação
do respectivo conceito ou perspectiva, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente... Essa questão aqui foi de uma banca, se eu não me engano, foi do IBFC. E aqui eles pediram para a gente fazer relacionar os conceitos abaixo, né? Tanto o conceito da multidisciplinaridade como da inter e da transdisciplinaridade. Então vamos lá. Letra A. Reconhece que alguns objetos de estudos ou áreas não se conformam às perspectivas disciplinares, mas solicitam procedimentos de investigação e enfoque com outras configurações. Então está dizendo que alguns objetos de estudos ou áreas não se conformam às perspectivas disciplinares. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Então, certos objetos de estudo, eles não podem ser investigados por disciplinas, mas eles merecem uma atenção mais holística, mais ampla, mais geral. Daí vem a destituição dessa proposta de disciplinas na medida em que certos objetos de estudo não se esgotam, né? A análise de certos objetos de estudos não se esgota em certas disciplinas, mas solicitam, portanto, procedimentos de investigação e enfoque com outras configurações de estudo. Constitui-se como a terceira geração de compreensão epistemológica. Então, a letra A, ela está relacionada à transdisciplinaridade. Contribuições de perspectivas distintas de cada disciplina ou área de saber a um determinado tema, sem que haja necessária integração entre elas. Então, se não há uma necessária integração entre elas e há uma apresentação mútua de pesquisas realizadas de forma distinta, ou seja, cada uma no seu quadradinho, isso está relacionado à proposta multidisciplinar. Então, a letra A, número 3, letra B, número 1. Consequentemente, restou a interdisciplinaridade, né? Relacionada, portanto, à letra C. Então, vamos analisar agora. Letra C. Caracteriza-se pela integração entre as disciplinas. Então, apareceu a palavra integração disciplinar, já há uma tendência dela ser o quê? Interdisciplinar. Para a compreensão de determinados objetos de estudo a partir do reconhecimento das contribuições e limites de cada disciplina. Aqui eu tenho as disciplinas compostas analisando de forma integrada os objetos de estudo. Na transdisciplinaridade você não tem essas perspectivas disciplinares. Para a compreensão de aspectos da realidade, buscam-se pontos de contato e expansão dos saberes disciplinares. Então, essa integração, já compondo as ditas diferentes disciplinas, essa afirmativa, portanto, está de acordo com a chamada perspectiva interdisciplinar. Então, voltando aqui na tela, letra C, número 2. Vamos agora na segunda questão. Julgue os itens a seguir no que se refere ao currículo e às práticas avaliativas. Então, nós temos lá o primeiro item. A depender de suas características, é correto afirmar que as práticas avaliativas podem corroborar práticas de preconceito, exclusão e injustiça social. Essa é uma questão típica do CESP, quando eles integram, por exemplo, o currículo e a avaliação. Então, o primeiro item está dizendo lá que, a depender de suas características, é correto afirmar que as práticas avaliativas podem corroborar práticas de preconceito, exclusão e injustiça social, sem dúvida nenhuma. Então, quando se fala de práticas avaliativas que podem corroborar práticas de preconceito, essas práticas avaliativas elas podem ser essencialmente o quê? Práticas somativas, somatórias ou classificatórias, né? Então, é o que corresponde à chamada avaliação tradicional, né? É aquela avaliação que se contrapõe à ótica da avaliação formativa.
Só lembrando, enquanto a avaliação classificatória ela é pontual, a avaliação formativa ela é processual, ela é dinâmica. Então ela não é punitiva, ela não é excludente, pelo contrário, ela é formativa. Então a avaliação ela pode se tornar uma prática que favoreça não só elementos de emancipação, né, elementos democráticos, que favoreça não só a formação, mas a aprendizagem, como também práticas avaliativas que, infelizmente, favoreçam as desigualdades, a exclusão social, práticas de preconceito, enfim, e de exclusão, e que acabam trazendo por consequência a evasão, repetência e o fracasso escolar, né? Então o item está verdadeiro por dizer que podem corroborar práticas com práticas de preconceito. O segundo item, currículo e avaliação devem ser definidos separadamente, falso, né? Porque currículo está diretamente associado à avaliação. Lembrando que a avaliação é um dos componentes do currículo. Então, além dos conteúdos, das estratégias metodológicas, né? Enfim, nós temos também as questões relacionadas aos instrumentos, às técnicas, né? Aos critérios avaliativos que serão adotados em um determinado currículo. Portanto, o item é falso ou errado pelo fato de estar dissociando esses dois componentes aí, não só o currículo da avaliação, como a avaliação do próprio currículo. Vamos aqui no terceiro item. O uso de um currículo crítico e transformador possibilita uma prática avaliativa classificatória e autoritária errado porque quando se fala de currículo crítico e transformador, nós estamos falando necessariamente de práticas formativas e diagnósticas, de avaliação. Então, nós temos uma prática avaliativa formativa e diagnóstica, diferente de uma prática avaliativa classificatória e autoritária. Então, o currículo crítico e transformador, ele questiona diretamente essas práticas autoritárias de avaliação. Portanto, o item está errado. Vamos agora no quarto item. Sendo parte integrante do projeto político-pedagógico da escola, ou seja, o PPP, o currículo possibilita o desenvolvimento de práticas pedagógicas cidadãs e democráticas, sem dúvida. Inclusive, nós falamos agora há pouco da importância, isso também lá no segundo bloco, quando a gente falou da hierarquia, né? Da importância do currículo escolar estar necessariamente articulado ao projeto político-pedagógico da escola. Percebam que esse tipo de questão, como se tratando de banca CESP, eles unem diferentes temáticas do edital à questão do currículo, né? Então a gente já viu aqui currículo e avaliação, e agora eles relacionando o currículo com a proposta político-pedagógica da escola, né? E isso é muito comum dentro das provas ou das questões aí da banca CESP, né? Então, item 4, vamos lá na tela, está certíssimo pela necessária integração, né, e essa possibilidade do desenvolvimento de práticas pedagógicas cidadãs e democráticas no que tange à integração do PPP no currículo. E, por fim, o currículo fundamentado na avaliação formativa sustenta-se na defesa da subjetividade. Sem dúvida, né? Quando se fala da subjetividade, nós estamos falando de quê? Dos interesses, né? Das ideias, os diferentes entendimentos, né? Então, ou seja, cada sujeito, cada ser humano, cada estudante tem um conjunto de ideias, tem um conjunto de experiências, né? Tem um conjunto de, enfim, possibilidades que são trazidas para dentro do espaço de sala de aula, e as práticas escolares, assim como as práticas avaliativas formativas, elas devem favorecer o desenvolvimento não só da identidade, como também o desenvolvimento subjetivo do ser humano, né? No sentido de saber se colocar, saber se posicionar, saber conduzir as suas ideias, articular essas ideias, buscando o quê? Diálogos permanentes dentro da sala de aula, sendo que nós, professores, também temos que estar ali ocupando um papel de mediação importante e que possa efetivamente promover e contribuir esse tipo de diálogo,
e o desenvolvimento não só da identidade, né, de cada sujeito, como também o desenvolvimento da subjetividade. Então, com isso a gente finaliza mais um bloco relacionado a currículo e em breve a gente vai iniciar aí a parte relacionada aos princípios epistemológicos do currículo, onde eu vou falar um pouquinho do que são teorias tradicionais, o que são teorias críticas e o que são teorias pós-críticas de currículo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal!